Olá, pessoal! Eu sou Francine Delfino, a sua professora de Direito Administrativo, nesse tão sonhado, nessa tão sonhada busca que vocês estão fazendo aí atrás da nossa vermelha amiga carteira da OAB aí que vocês vão conquistar com muito primor. E a gente está no nosso segundo bloco de aulas, né, nós já demos uma introdução básica aí do direito administrativo, falamos dos princípios constitucionais, falei para vocês a distinção direito público, direito privado, é de suma importância, eu tenho certeza que vocês lembram, porque vocês estudaram aí com muito afinco e vão escolher na segunda fase direito administrativo para elaborarem a peça e vocês vão ter todo o material aqui já nessa primeira fase, tudo tranquilinho para vocês, tudo bem? Então, vejam vocês. Vamos lá, só relembrando, tá aí no nosso slide para que vocês vejam aqui atrás de mim. A gente falou, falei dos princípios constitucionais, falei dos princípios administrativos, da administração pública, e agora a gente já entrou na revogação e anulação, né? Como que é feito esse controle, como que esses atos podem serem editados, como eles podem ser feitos dentro aí do mundo da administração pública, como que o agente público pode agir. E aí na revogação e anulação, eu falei para vocês que nós temos o quê? O sujeito competente na anulação, em princípio, quem? A administração pública. Falei que o judiciário pode anular, pode. A administração, poder, dever. Judiciário, poder, ok, não se esqueçam disso. Qual o motivo? Sempre ilegalidade. Contrariou a lei, ato nulo, efeitos ex tunc, ou seja, retroagem no tempo. Tudo bem? Revogação. Sujeito competente, somente a administração pública. Tudo bem? Então, é a administração que vai dizer se existe conveniência ou oportunidade para que aquele ato deixe de existir dentro do mundo da administração pública. Tudo bem? E aí, a gente não pode esquecer que os efeitos são ex nunc, now, a partir de agora, daqui em diante. Tudo bem? Não se esqueçam, façam essa anotação. E não se esqueçam da decadência de 5 anos previsto na Lei 9784 de processo administrativo, que fala da data do ato, ou seja, a administração pública, da data do ato, tem esse tempo para anular os atos, tudo bem? Senão, nós temos o direito adquirido, aí, né, o direito adquirido ao lapso temporal. Com exceção, e aí vocês têm que colocar glitter, flechas, indicações 1000, na comprovação de má-fé. Houve má-fé, o tempo não será de 5 anos. A administração pode anular a qualquer tempo. Tudo bem? Então, só para que nós não deixemos essa matéria esquecida aí no nosso caderno, tudo bem? E aí a gente, avançando um pouquinho mais sobre revogação e anulação, os atos vinculados, aí nós estamos falando o quê? Falamos quais atos são eivados de ilegalidade e quais atos são retirados do mundo administrativo por conveniência e oportunidade. Aí nós temos o quê? Os atos vinculados. Os atos vinculados, eles somente serão anuláveis. Por quê? Porque o administrador público, ele obrigatoriamente tem que fazer o que estiver prescrito na lei. Professora, mas vinculada e discricionária, eu nunca sei o que quer dizer. Os dois estão na lei? Os dois estão na lei. Mas como? Pensa assim, gente. O vinculado está exatamente o passo a passo como o agente público tem que agir dentro da lei. O discricionário está na lei? Sim. Eu não falei do princípio da legalidade lá atrás, que o agente público só pode fazer, a administração pública só pode emitir um ato desde que ele esteja prescrito em lei, princípio da legalidade. Acabou. Então, a gente está falando tudo que está dentro da lei. No discricionário, a gente vai ter o agente público podendo exercer um pouquinho de liberdade. Então, ele vai ponderar-se, ele vai efetivar, ele vai, através do que a lei, dos mecanismos que a lei e dos elementos que ele tem com o particular, ele vai verificar se aquele particular tem condições efetivas de conquistar aquele ato. Ok? Então, a gente tem essa margem de liberdade. Ela tem aí uma certa determinação, o poder público podendo verificar se aquela pessoa é detentora dos direitos ou não, no seu juízo, né, efetivo. No juízo que o cargo dele lhe compete. Temos que tomar cuidado também, porque o sujeito, ele deve ser competente. Porque se ele não for competente, o ato é o quê? Nulo.
Não é verdade? Então, nós temos que tomar essa cautela. Então, sempre a gente vai relembrando dessas questões. Os atos discricionários, né, eles são revogáveis e anuláveis. Então, vejam vocês, quando eu tenho um ato discricionário, lembra que eu falei na aula passada da desapropriação, o prefeito resolveu desapropriar o João, aí não quis mais e desapropriou a Maria? Tudo bem. Então, ele fez isso através de um ato discricionário. Vejam vocês, ele tem que desapropriar para construir, por exemplo, uma escola? Tem. Aonde ele tem que desapropriar, é óbvio que haverá um estudo prévio para verificação do melhor local. Talvez questões de valores para onerar menos a administração pública, mas vamos supor que nós estivermos falando de saneamento básico. Obras de saneamento básico, elas envolvem, por exemplo, questões geográficas, que aí são o quê? São muito mais determinam muito mais o local da onde terá que ser desapropriado. Por quê? Porque eu tenho que evitar uma problemática técnica muito grande se eu desapropriar aonde eu quero. Por exemplo, eu vou desapropriar na casa do João, que é a casa mais barata, mas, na verdade, eu preciso desapropriar a casa do José, porque, geograficamente, ela está num local mais baixo, e isso vai fazer com que as tubulações levem, através da gravidade, o que eu quero, o tratamento de esgoto, ou, enfim, né, o abastecimento de água. Então, eu tenho outras questões. Mas vejam vocês, essa discricionariedade, ela está dentro aí do poder público. Então, eu tenho que desapropriar? Tenho, porque está dentro do meu projeto, enfim. Mas como? Onde eu vou desapropriar? Aí eu tenho aí essa margem de verificação, mas dentro do quê? Dos requisitos legais, do que melhor convir para a administração pública, tudo bem? Então, não se esqueçam que os atos vinculados, eles somente são anuláveis. Por quê? Porque ele está vinculado, a lei já diz como que deve ser feito. Enquanto os discricionários, eu posso revogar a qualquer tempo e anular se houver necessidade. Tudo bem? Eu vou anulá-lo quando? Um ato discricionário. Quando, por exemplo, nesse caso da desapropriação, vamos continuar para vocês não perderem ali o fio da meada. Quando o prefeito, não for o prefeito que editou o decreto, foi o secretário de segurança, o secretário da saúde, que editou o decreto porque era um hospital que ia ser construído. Opa, nós temos o quê? Um agente que não é competente. E aí nós temos uma nulidade, tudo bem? O ato ele é discricionário, é sim, mas nós temos uma nulidade porque nós temos que fazê-lo com a forma correta, né? O agente competente para que eu faça, ou qualquer outro requisito, tudo bem? Tranquilo. Gente, a gente não pode esquecer de algumas questões inerentes ao ato, que é interessante a gente sempre relembrar. Eu sempre vou relembrando alguns quesitos para vocês. A especialidade, né? Nós temos o quê? A descentralização administrativa. Então, vejam vocês, a especialidade do ato administrativo. A descentralização administrativa está prevista no artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição. Então, deem uma olhada, porque é permitido à administração pública descentralizar os seus serviços. Então, nós temos a outorga de poderes, a concessão de poderes. Então, tomem essa cautela, tudo bem? Porque aí nós temos também atos vinculados, atos discricionários, e tudo isso é o que inicia a administração pública. Vejam vocês que nós estamos ainda falando da base da administração pública, de uma forma um pouquinho mais específica, tudo bem? A tutela e o controle. Nós teremos, por exemplo, como que é feito esse controle da administração pública? O controle da administração pública é um tema muito extenso, mas só para que vocês saibam, a tutela ou o controle, né, que é feito pela administração pública, é a fiscalização, por exemplo, das autarquias, que são as administrações indiretas. Então, nós temos o quê? Quando nós falamos de tutela dentro, né, de uma verificação, estamos falando dentro do órgão público propriamente dito. Calma que também a gente vai falar um pouco mais adiante de órgãos, a gente fala com mais especificidade, tudo bem? E o controle, mas o que é importante vocês saberem? Que sempre há um controle da administração pública, seja pelo próprio órgão, seja por um órgão que seja competente. A gente não fala, vocês já ouviram falar Tribunal de Contas, em direito constitucional, Tribunal de Contas da União, vai fiscalizar as contas. Ah, mas é um órgão da administração pública? Não, é um órgão do legislativo. Olha o equilíbrio dos poderes, novamente, que a gente falou lá no início.
Vejam vocês, é de suma importância, mas a fiscalização aqui das autarquias, elas vão estar submetidas aos tribunais de contas e também à própria administração pública, tudo bem? Porque ela age de forma indireta, né? Prestando algum serviço, fazendo algum tipo de prestação de serviço, oferta de bens, enfim, e compras quando assim necessário, tudo bem? Razoabilidade e proporcionalidade. A emenda constitucional 45 de 2004 trouxe os princípios implícitos, né, da razoabilidade e da proporcionalidade. Eles não estão expressamente lá, mas eles estão de forma indireta. Ou seja, o administrador público, quando emite os seus atos administrativos, ele tem que ser razoável e proporcional. Professora, mas razoabilidade e proporcionalidade parece algo tão abrangente? É abrangente. Mas vejam vocês, o processo administrativo federal, ele fala o seguinte, ele não vai trazer como o Código de Processo Civil prazos específicos para que você faça, por exemplo, a apresentação da defesa ou a resposta de um pedido administrativo, mas ele vai pedir para o administrador público, seja razoável, seja proporcional também, seja razoável como? Responda dentro de um prazo de até 30 dias, responda dentro de um prazo de até 30 dias, ou então peça mais tempo para você responder, dependendo da complexidade. Quando a gente fala da lei de acesso à informação, eu sempre vou já dando uns exemplos para que vocês lembrem. Lei de acesso à informação. A informação tem que ser prestada pelo órgão público no ato. Então, ou seja, a lei fala que a regra é que você chegue no poder público e você ouça, você saiba a sua informação que você está solicitando naquele momento. Mas nem toda informação eu, órgão público, consigo prestar a qualquer tempo, a qualquer um que vier pedir, solicitar por conta, né, de pessoal, enfim, de deslocamento, de lotação, não importa. Então, tudo bem, poder público, você tem até 10 dias para você tem um prazo de a partir do prazo de solicitação, justificar para quem está pedindo que você forneça essa informação em até 10, 20 dias, não ultrapassando esse período. Somente em casos extremamente excepcionais ou em casos de informações sigilosas que não há necessidade de fornecê-las, mas vejam vocês, a regra é que ela seja fornecida de imediato. Então, o que é a razoabilidade? É que se eu já tiver com a informação, que eu a faça. Caso contrário, não, eu tenho que ter um entendimento razoável de que aquela informação necessita de um prazo maior. Proporcionalidade, eu estou fornecendo uma condição para que aquela pessoa tenha acesso àquela informação. Então, vejam vocês, é proporcional a quem está pedindo, mas sem criar óbices, sem criar burocracia ou qualquer coisa que seja, tudo bem? Então, nesse ponto, é importante que vocês fiquem atentos, tudo bem? E aí, então, eu coloquei quanto à margem de liberdade. Então, nós estamos falando dos atos, e temos aí quanto à margem de liberdade. No ato discricionário, né, já até falamos um pouquinho disso, quanto à margem de liberdade, quando a lei usa conceitos jurídicos indeterminados, boa-fé, decoro. Então, lembrem-se sempre dessas questões. O agente administrativo, ele vai verificar a boa-fé, ele vai com boa-fé, ele vai com decoro, né? A moralidade, lembra que a gente falou? Está implicitamente ligado a isso. Quanto ao vinculado, não tem margem. Falei para vocês? Não vai ter margem. Sem juízo de conveniência e oportunidade. Exemplo, aposentadoria e licença para construir. Eu coloquei aqui aposentadoria. Por que aposentadoria? Seja ela do poder público, seja ela se você for um funcionário seletista, né, estatuído pelo regime da CLT, que está vinculado ao quê? Ao contribuinte. Se você é empregado seletista, você está o quê? Vinculado ao regime da Previdência Social, o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Hoje a Previdência Social. E aí a Previdência Social é uma autarquia federal, já anotem aí para vocês saberem o regime jurídico, autarquia federal, que vai fazer o quê? Que vai receber de você a sua contribuição toda a sua vida enquanto você trabalhou. Mesmo que você for beneficiário também, por exemplo, do auxílio-doença, auxílio-acidente, você é beneficiário, mas você continua com o tempo sendo contado para que, ao final, atingido a idade mínima,
ou a idade máxima, né, normalmente a idade mínima, a idade, o prerrogativo, né, a junção da idade, o tempo de serviço mais a idade, para que você, ao final, tenha a sua aposentadoria concedida, para que você deixe de ser contribuinte e passe a ser beneficiário do direito que a lei prevê. Vejam vocês, na Previdência Social, o processo administrativo, ele é através da instrução normativa da própria Previdência, ele diz o seguinte: fulano de tal, 35 anos de contribuição, 65 anos de idade, 30 anos de contribuição, 60 anos de idade. Acabou. Se você tem os pré-requisitos, você tem que chegar lá com a prova de que você tem esses requisitos e você vai ser aposentado na hora. Tudo bem que não é bem assim que acontece, mas algumas coisas estão melhorando. Com exceção da a reforma, aí virão outras novidades. Mas vejam vocês, a lei diz que se você preencher o requisito A, B, C e D, vamos colocar aqui num exemplo, você vai o quê? Automaticamente ter direito ao benefício. Entretanto, o ato é vinculado. Só que se você não provar, por exemplo, o quesito C, por exemplo, aí o que você faz? Você pode dar entrada no processo administrativo, o INSS exigir uma prova, algum outro tipo de conjunto probatório, negar ou conceder. Se ele negar, ele pode? Pode. Porque não é um ato vinculado e você não tem um dos 4 requisitos você não deixou de ter, então, vejam vocês, o INSS ele vai negar. Aí você pode ir judicialmente buscar esse direito? Pode. Por outras provas que não estejam na instrução normativa do INSS? Pode, porque aí o juiz ele pode formar um conjunto probatório diferenciado, que também está na lei, talvez por uma outra lei, talvez por uma que seja fora do âmbito do Instituto da Previdência Social, e aí ele vai também determinar a sua aposentadoria, porque o ato é vinculado. Então, vejam vocês, por isso que tem essas brigas, né? A administrativa negou, mas judicialmente concedeu. É justamente por essas questões dos atos, do que a lei própria da autarquia diz. Tudo bem? Então, nós temos aí também a licença para construir. Eu falei para vocês também lá atrás, a gente falou da licença para construir. Cuidado, é um ato vinculado. Vejam vocês, anulou, acabou, volta, os efeitos, né, são retroativos, e aí você pode ter algum prejuízo, alguma questão inerente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se não preencher os requisitos, o ato é nulo, tudo bem, gente? Então, vamos falar um pouquinho em espécie dos atos administrativos. Nós temos aí o quê? A questão da hierarquia dentro, né, da administração pública, disciplinar, né, o poder disciplinar, regulamentar ou normativo e de polícia. Então, nessas espécies, aí nós temos essas questões. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes para vocês. Acho que eu acabei confundindo. Então, gente, volta só mais um, por gentileza. Os requisitos... Não, o anterior, o próximo, desculpa. Aí, gente, desculpa, estou aprendendo aqui. Então, a espécie em espécie o hierárquico, por que nós falamos de ato administrativo, né? O ato que ele tem aí, tanto discricionário como vinculado, uma hierarquia. Então, nós temos o quê? Nós temos a hierarquia, vamos falar da competência, então nós temos o quê? Um agente hierarquicamente superior, né, a outro, um órgão hierarquicamente superior a outro, né, a uma administração pública, e aí nós temos justamente, por exemplo, uma secretaria, né, ela está vinculada à prefeitura, por exemplo, mas ela tem uma hierarquia dentro do órgão, e aí ela tem que, né, o que diz respeito, ela tem que dizer o que diz respeito ao próprio órgão, porque ela está agindo ali de forma como se fosse a própria prefeitura. No disciplinar, a gente fala do processo administrativo disciplinar, ele está regido pela Lei 812, nós temos aí o regime estatutário, a gente fala também, quando falar um pouquinho mais de agente público, mas é o quê? Justamente para que todos mantenham, né, aquele decoro, mantenham a moralidade dentro do poder público, tudo bem? E aí, nós temos o quê? O poder regulamentar,
ou normativo, que é efetivamente aquele que regula, aquele que coloca em consonância, né, os atos normativos. Nós temos as portarias, por exemplo, da Receita Federal, né, ele regulamenta um procedimento, a instrução normativa do INSS que eu acabei de falar para vocês. Então, vejam vocês que é o próprio órgão editando esses atos, criando essas espécies, essas normatizações, para que ela faça uso, e estão autorizados através de lei, é claro, né? E o poder de polícia, que é justamente aquele controle do Estado, né? Ele faz aquele controle mais afinco, né? Ele coloca o quê? A manutenção do bom uso, né? do Estado como um todo, para que todos nós possamos ter justamente vivemos em harmonia. Então, o poder de polícia ele vem justamente verificar determinados assuntos. Eu vou num restaurante, eu tenho a segurança de que aquele alimento ele foi produzido dentro dos moldes da vigilância sanitária? Sim, porque o poder de polícia ele vai verificar justamente isso. O Estado tem a obrigação de verificar se os estabelecimentos estão em consonância com a regulamentação. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos também que a gente já fala depois um pouquinho mais a fundo dessas questões, mas só para que vocês já se ambientalizem, tudo bem? Atos administrativos. Então, vamos lá. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Professora, isso é o que mais me confunde a cabeça. Calma, gente, que não é tão difícil assim. Primeiro, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Como eu vou lembrar de tudo isso? Com Fofimob. Mas que coisa maluca. Pois é, decora, nunca mais vocês esquecem, gente. O Confofimob está aí para ser lembrado. Você vai escrever lá na prova, você vai lembrar de todos. E a partir do momento, e gente, prestem atenção aqui, tá? Porque essa questão é certa que vai ter na tua prova. E você não vai perder ela de vez. Na verdade, vamos gabaritar em administrativo, hein? Então, requisitos ou elementos. Requisitos ou elementos, isso depende da doutrina, tá, gente? Do pessoal da doutrina. Mas normalmente é requisitos do ato administrativo. O que o ato administrativo precisa para ser válido, para ele estar em consonância com os critérios da administração pública, com o que a lei determina que ele faça? Ele precisa ter o quê? Um agente competente que edite. Eu não falei da desapropriação, vamos falar do decreto expropriatório? Quem que é o agente competente? O chefe do executivo. Então, nós temos o prefeito. Vamos falar do município, vamos ficar um pouquinho mais fechado para que vocês não confundam nesse primeiro momento. Quem é competente para decretar a desapropriação de qualquer local do município? O chefe do executivo. Quem, professora? O prefeito. Agente competente. Secretário pode, professora? A secretária do prefeito pode? Não, somente o chefe do executivo, tudo bem? Porque a lei determina que seja ele. Forma. Qual é a forma que eu vou... qual é a forma que eu vou, como eu vou agir, né? O que eu quero aí do ato administrativo? Qual que é o passo a passo que eu tenho que seguir? Decreto expropriatório vai falar que você tem que fazer a edição, tornar público a área, fazer a medição, trazer um estudo anterior, enfim, tem todas as prerrogativas técnicas anteriores da efetiva desapropriação. Qual é a finalidade? Desapropriar. Eu estou emitindo um ato, o que eu quero com aquele ato? Qual é a finalidade? Eu quero construir uma escola, mas calma, a gente não está falando da desapropriação, então eu quero, nesse primeiro momento, desapropriar o João, ok? Motivo, agora sim. Qual é o motivo da minha desapropriação? Eu quero construir uma escola. Então, eu estou falando o quê? De uma utilidade pública, que está lá na Constituição. Então, vejam vocês, está tudo na lei, tudo tem que estar na lei, gente, não se esqueçam. Não importa em qual, mas tem que estar na lei. Então, o motivo aqui, eu estou falando do quê? Da construção de uma escola naquele bairro. Para quê? Para atender todas as pessoas do bairro, tudo bem? Objeto, qual que é o objeto em si? A área, né, que nós estamos falando, o imóvel em si, né, a finalidade, qual que é o objeto, o que eu quero com tudo aquilo, né, a construção efetiva da escola, eu quero dar assistência, aqui nós falamos, né, do objeto jurídico, dar assistência, efetivar o direito à educação contido
na Constituição Federal, né, artigo 6º da Constituição Federal, então direitos sociais, estamos falando de educação e ao longo de toda a Constituição, então veja você que o objeto aqui nós teremos nesse sentido, tudo bem? Os atributos, falamos dos requisitos com o FOFIMOB, não vão esquecer mais, depois no próximo tem até um slide, vocês podem anotar, fiquem tranquilos. Quanto aos atributos, quais são os atributos? Cuidado, requisitos com o FOFIMOB, atributos. Nós temos o quê? A presunção de legitimidade, ou seja, nós temos uma presunção de que o ato seja legítimo. Nós não temos o quê? Que é a presunção de que ele seja o ato é nulo. Não, ele já entra com uma legitimidade porque a administração pública já verificou todos os requisitos que a lei determinava. Então, nós temos a presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade, ou seja, ele já é emitido, ele é publicado, os efeitos já começam a serem perfeitos. Por quê? Porque quando nós falamos de determinados atos, por exemplo, quando você quer se divorciar de uma pessoa, né? Você está casado, você quer se divorciar. O que você faz? Você entra com um processo, espera uma autoridade competente dizer se você efetivamente pode se divorciar ou não daquela pessoa. Então, não é um ato, você não entra com a petição e ela já vai ter pleno efeito. Claro, o juiz muitas das vezes só vai homologar, mas eu preciso daquela autoridade. Eu preciso que ela homologue. Na administração pública, a administração pública que vai emitir os atos e eles já vão começar a ter os seus efeitos efetivados, tudo bem? Com exceção, se ficar constatado o que a gente falou já lá da revogação ou da própria anulação, tudo bem? Discricionário ou vinculado. Imperatividade, né? Os atos de império, é exatamente isso que vocês têm que lembrar. Depois que a gente falar de fato do príncipe, lembra um pouquinho. Imperatividade. Então, eles são imperiais, né? Eles estão acima, defendendo o quê? Os atos do coletivo. Então, por isso a gente tem aí, né, uma prerrogativa dentre eles. E exigibilidade. Eles são exigíveis, né? Eles estão dentro de um sistema que deve ser efetivado aí no passo a passo. Tudo bem? Então, gente, só para que a gente não se esqueça, vamos rapidinho aqui, só para a gente finalizar esse bloco, quanto aos atos, falamos aí dos requisitos, falamos dos atributos, agora a gente tem que lembrar o seguinte, não se esqueçam, os atos vinculados, a competência, eu falei o poder dado ao agente, a forma, a maneira regrada, né? Então, ou seja, como que a lei determina, como que a instrução normativa, enfim, a portaria determina, a finalidade, o bem jurídico objetivado para o autor, qual a finalidade, qual que é a ideia, né, do que nós estamos buscando. E competência, a forma, a finalidade, gente, eles são vinculados, ou seja, tem que estar na lei passo a passo. Não tem como a gente fugir. O que é discricionário ou vinculado? Cuidado, discricionário ou vinculado. Então, o que pode ser discricionário? O motivo, a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato, tá? Sim, ela pode ser discricionária, pode caber um juízo de admissibilidade, não tem problema nenhum. E o objeto? A alteração na ordem jurídica. Então, a gente também tem essa possibilidade. Então, cuidado. Vinculado ou discricionário, motivo e objeto apenas, tudo bem? Quando a gente fala de ato vinculado, competência, forma e finalidade, não tem como a gente fugir dessas questões, tudo bem? E aí, nós vamos ter, aqui os poderes da administração pública. Mas fiquem tranquilos. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente volta com os poderes, tá ok? Atentem-se a essa questão dos atos, tomem muito cuidado, sempre cai, distinguam um do outro. Os requisitos, principalmente, vocês têm que saber o que são os requisitos, cada qual, e aí depois vocês vão poder efetivar e responder as questões, tudo bem? Então, até breve, obrigada, gente, pela paciência e bons estudos.